Bom dia, queridos irmãos. Graça e paz, amém? Que privilégio estar aqui nessa manhã com os irmãos. Que alegria poder compartilhar o que Deus está fazendo na Amazônia, o que Deus está fazendo nos nossos campos, através de tantos missionários que têm dedicado a vida, que têm dedicado o seu tempo ali no reino de Deus, compartilhando com as pessoas isso que nós acabamos de cantar, que Jesus transforma. Bom, eu me chamo Brenda, tenho 27 anos, sou mineira, lá da cidade de Itabira. Eu nasci em Santa Bárbara, mas eu cresci em Itabira. E eu estou no Projeto Amazônia, atuo no Projeto Amazônia há quase 9 anos. Sou missionária efetiva de missões nacionais, então eu passei por todos os períodos, desde o radical até missionário em formação. Terminei o curso de teologia, bacharel em teologia, pelo Seminário Batista do Sul do Brasil. E agora sou missionária efetiva de missões nacionais. Estou há quase 9 anos no campo missionário. Enquanto nós vínhamos para a igreja, o irmão Eliseu falou: eu estive em Manaus há uns 15 anos atrás, acho que você não era nem nascida, né? E eu falei: então, eu já era assim, quase 15 anos de caminhada missionária, né? Mas glória a Deus, o Senhor me chamou aos 18 anos, quando eu estava na minha cidade, na minha igreja, uma igreja muito missionária, a Igreja Batista Central, lá em Itabira. E através de uma campanha de missões nacionais, Deus falou ao meu coração. Eu amo as campanhas missionárias, eu sou fruto, o meu chamado é fruto de campanha missionária, então eu sei o quanto Deus pode fazer através dessas campanhas, de levantar vocacionados, pessoas chamadas por Deus para lugares específicos, para pregar o Evangelho ao lugar que Ele deseja. Eu trabalho com plantação de igreja lá no Projeto Amazônia. Atualmente, junto com a missionária Eliama, nós estamos inseridas na comunidade do Livramento. A comunidade do Livramento pertence a Manaus, eu vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. E nós também somos mentoras da região do Rio Negro. Então, além do trabalho ali na comunidade do Livramento, nós mentoreamos outras 5 radicais. Eu quero apresentar essas radicais para vocês. Pode passar, por favor? A Jane e a Milena, as duas da ponta, estão na comunidade do Tupé. Também lá pertence à região do Rio Negro. A Marlene, a do meio, ela é nossa missionária administradora do nosso CFMA, que é o Centro de Formação Missionário da Amazônia, e também está inserida no trabalho de plantação ali da comunidade do Tupé e de uma comunidade chamada Colônia Central, que é uma comunidade indígena que elas estão alcançando. E nós temos ali na nossa região a Vanessa e a Sirlene, que estão hoje na comunidade do Livramento, junto com a gente, somando ali no trabalho de revitalização da primeira Igreja Batista do Livramento, onde eu e Eliama estamos atuando. A Sirlene é fruto do projeto missionário. Sirlene morava numa comunidade ribeirinha, ela é indígena, de uma etnia, e missionários chegaram até a comunidade dela, e ali ela foi alcançada, e Deus despertou nela o chamado missionário, e hoje Sirlene faz parte também do Projeto Amazônia, assim como outros missionários que nós temos ali na Amazônia, no projeto, que são frutos do Projeto Amazônia, das comunidades que nós estamos alcançando, e hoje, para a glória de Deus, são missionários que estão no campo, alcançando o seu próprio povo, líderes da terra que estão alcançando o seu próprio povo. Pode passar, por favor. A comunidade do Livramento fica localizada às margens do Rio Negro, é uma comunidade mista, nós temos ali ribeirinhos e indígenas. Para quem não conhece a realidade, pensa que todas as comunidades ribeirinhas são indígenas, mas não são. Ribeirinhos e indígenas são diferentes. O ribeirinho é aquele que mora à beira do rio, e nem sempre o ribeirinho é indígena.
Alguns sim. Na comunidade do Livramento, especialmente, nós temos indígenas, nós temos a presença ali de 13 etnias indígenas, o que torna o nosso trabalho um pouco mais desafiador naquela região. A região do Rio Negro, ali, Livramento, Tupé, toda aquela região também é uma reserva indígena. Então, nós temos muitos indígenas que moram nas comunidades ribeirinhas e também temos ali os ribeirinhos. Nós temos ali aproximadamente 350 famílias, em torno de 1.000 pessoas na comunidade. É uma comunidade muito grande. Hoje é a comunidade que nós temos mais perto de Manaus, da capital. E é uma comunidade patriarcal. Lá nas comunidades nós temos lideranças, né, que respondem pela comunidade. E ela ou é patriarcal ou é matriarcal. É um trabalho de revitalização. Nós temos uma igreja lá de muitos anos, que começou desde quando a comunidade foi fundada por americanos, e há poucos anos, Missões Nacionais, com o Projeto Amazônia, assumiu aquele trabalho. Quando nós chegamos na comunidade do Livramento, há 2 anos atrás, a igreja estava fechada, não tinha ali um trabalho acontecendo, e nós, Eliama e eu, começamos a revitalizar esta igreja, que é a primeira igreja batista ali na comunidade do Livramento. Esse é o nosso templo. Pode passar, por favor. E essa é a comunidade do Livramento, uma foto de cima para que os irmãos entendam ali um pouquinho da nossa realidade. Meus irmãos, nós temos na Amazônia brasileira 37.000 comunidades ribeirinhas. Estima-se que 10.000 dessas comunidades não conhecem o Evangelho. E nós não estamos falando de 10.000 comunidades que não têm uma igreja batista. Nós estamos falando de 10.000 comunidades que as pessoas que estão nessa comunidade nunca ouviram falar de Jesus. E nós não conhecemos essa realidade quando, de fato, não vamos até a Amazônia, né? Nós não sabemos, de fato, que isso é uma realidade dentro do nosso país. Achamos que povos não alcançados são aqueles que estão lá fora, mas dentro do nosso país nós temos um povo não alcançado. Os ribeirinhos entram nessa estatística de povos não alcançados. Comunidades que estão longínquas e distantes, comunidades que estão isoladas. Nós viajamos de 15 a 30 dias de barco na Amazônia e não saímos de território nacional, para os irmãos entenderem como é a Amazônia. A comunidade que eu trabalhei antes do Livramento, no Rio Solimões, ficava a 36 horas de barco da capital Manaus. Pertencia ao município de Coari e ainda é considerado uma comunidade perto. Nós viajamos 2, 3, nós temos missionários a 7 dias de barco da capital Manaus. Missionários que, se saírem hoje de Manaus, chegam em suas comunidades no próximo domingo. E todo esse tempo dentro de um barco. E são comunidades isoladas, comunidades esquecidas pela maioria da sociedade, mas não pelo nosso Deus. Deus ama aquelas pessoas e Ele quer salvar aquelas pessoas. E é por isso que Deus tem levantado pessoas vocacionadas, jovens, homens, mulheres, para ir até essas comunidades e anunciar sobre esse Jesus que um dia salvou a minha vida e a sua vida também. Meus irmãos, na Amazônia nós temos 223 missionários, atualmente, em todo o norte. São 223 missionários para 37.000 comunidades ribeirinhas. Então, o nosso desafio é gigantesco. Mas nós cremos num Deus que pode fazer muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós pedimos. Porque Ele nos chamou para essa obra e Ele é o dono da obra. Deus é o mais interessado nessa obra, não somos nós. Não são os missionários, não é a Junta de Missões Nacionais,
não é as igrejas batistas, não. Deus é o mais interessado nessa obra porque Ele é o dono da obra. Então, Ele é a pessoa que mais tem interesse em salvar a vida dessas pessoas. E Ele tem usado as nossas vidas, Ele tem usado as nossas igrejas, Ele tem usado a nossa junta missionária para que juntos possamos alcançar o Brasil para Jesus. A ordem já nos foi dada. Jesus já nos deu o grande comissionamento. Jesus já nos disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ordem já nos foi dada. A grande comissão não é um convite de Jesus a nós. A grande comissão é uma ordem para os crentes, é uma ordem para ser cumprida. Então, fazer discípulos não é se a gente quiser fazer, não é uma opção. Precisa ser de fato, essa ordem precisa ser de fato cumprida. E só assim nós alcançaremos a nossa pátria para Cristo. Nós vemos o Senhor levantando pessoas ao longo da história. No plano salvador de Deus, Deus levanta homens e mulheres improváveis para alcançar outras pessoas, para mudar gerações. E foi assim durante todo o tempo. Nós vemos na palavra de Deus, nós vemos na Bíblia, Deus levantando homens e mulheres como Moisés, como Gideão, como Davi, pessoas simples, pessoas comuns, como eu e você. E Deus também nos levanta nesse tempo para anunciarmos à nossa pátria que há esperança e essa esperança está em Jesus. Isso precisa ser um estilo de vida para nós, como igreja do Senhor. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o campo missionário, com 18 anos, eu tinha terminado o ensino médio, estava servindo na minha igreja e eu ouvi uma pergunta que ficou por muito tempo no meu coração. O que você vai oferecer para os ribeirinhos? E a pergunta dessa pessoa para mim foi porque eu não tinha uma formação. E ela me disse: o que você vai levar para eles? O que você vai oferecer para eles? E eu orei e Deus trouxe ao meu coração: nós temos o que há de mais precioso. Nós carregamos Jesus. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que foi enviado para nós, que hoje habita em nós, e é nesse poder desse Espírito, é esse Jesus que um dia salvou a minha vida e a sua vida, que nós carregamos, que nós vamos levar às pessoas. Porque a solução para o nosso Brasil está em Jesus. Não está em outra coisa, está em Jesus. E a igreja do Senhor Jesus precisa ser testemunha. Testemunha no nosso dia a dia. É isso que nós fazemos na Amazônia, no nosso dia a dia, na simplicidade do cotidiano dos ribeirinhos, nós anunciamos Jesus, nós compartilhamos sobre Jesus, nós falamos sobre esse Deus que pode mudar a história deles. E os ribeirinhos que não têm perspectiva de vida, estão tendo suas vidas transformadas, sonhando os sonhos de Deus, porque Deus tem mudado a realidade daquelas pessoas, e tudo isso para a glória dEle, usando pessoas simples, pessoas comuns, como eu e tantos outros que têm dedicado a vida no campo missionário. Volta um slide, por favor. Quantos aqui conhecem o Projeto Amazônia? Ou já ouviram falar? O Projeto Amazônia é um macroprojeto, é um projeto de plantação de igreja, de formação de líderes e de compaixão e graça. Pode passar. Nós temos 223 missionários no campo, entre radicais, missionários em formação e missionários efetivos.
E tudo isso faz parte do projeto Amazônia, são apenas os processos que esses missionários estão ali concluindo. Então, Radical durante 2 anos, o programa de formação missionária, todos os missionários que estão no campo estão inseridos no seminário teológico. Então, enquanto nós plantamos igrejas, enquanto nós estamos ali nas comunidades levando o evangelho, nós também nos preparamos para isso. O Seminário do Sul, em parceria com missões nacionais, nos deu a oportunidade de sermos capacitados com a formação teológica, com o bacharel em teologia, para que nos prepare, né, para que o seminário, a nossa junta missionária, os batistas, nos prepare para estarmos ali plantando essas igrejas. E nós temos o programa Novo Sorriso da Amazônia, que hoje nós temos, por ano, 27 mil pessoas sendo assistidas, sendo atendidas por esse projeto. Pessoas que estão sendo abençoadas através da Compaixão e Graça, através do barco missionário, das viagens dos voluntários, profissionais da saúde, médicos, dentistas, enfermeiros, pessoas que se disponibilizam para ir até a Amazônia e abençoar esses trabalhos que têm acontecido ali. Pode passar, por favor? Aqui nós temos algumas fotos ali da realidade da Amazônia. Aqui nós temos uma foto de uma igreja batista numa comunidade ribeirinha, só para os irmãos entenderem a realidade. Essa comunidade estava alagada, né? Para quem não conhece a realidade da Amazônia, nós temos ali um período de cheia e de seca. Por 6 meses o rio enche, por 6 meses o rio seca. Então, algumas comunidades, a grande maioria das comunidades, na verdade, são comunidades que alagam. Então, quando o rio enche, a água vai até a porta de casa, por isso as casas são altas, né, conhecidas como palafitas. E essa é uma igreja em uma comunidade ribeirinha, num período de cheia. Eu trabalhei em uma comunidade por 5 anos, a comunidade Costa do Jussara, que inclusive é dessas fotos que está aí, e era uma comunidade também que alagava. Então, no período de cheia, nós saímos de casa, da porta de casa, direto na canoa, e aí a gente ia remando até a casa do vizinho para poder compartilhar de Jesus para as pessoas ali. Uma realidade totalmente diferente do que nós estávamos acostumadas ali. E nós começamos uma igreja, a primeira igreja batista e evangélica da comunidade de Costa do Jussara. Uma comunidade de aproximadamente 38 famílias, uma comunidade pequena, rústica, bem simples, às margens do rio Solimões, sem nenhum sinal de internet, de telefone e nada do tipo. Ficávamos incomunicáveis ali em Costa do Jussara, mas fazendo o que Deus nos chamou para fazer, que é levar o evangelho e alcançar pessoas. E nós começamos essa igreja ali, e para a glória de Deus, Deus fez grandes coisas através das nossas vidas. Uma família que nós alcançamos ali é a família da Patrícia. Um dia estávamos passando pela comunidade e todos os sábados nós começamos ali um trabalho com as crianças, evangelizando as crianças, anunciando Jesus para as crianças. E uma dessas crianças, o Guilherme, de 11 anos, todos os sábados participava, ouvia o evangelho, ouvia as histórias de Jesus. Quando ele chegava em casa, ele perguntava para sua mãe. Ele tinha algumas dúvidas, perguntava para a mãe, mas a mãe do Guilherme, a Patrícia, por não saber responder, ela ficava sem saber o que fazer. Ela não conhecia o evangelho, ela não conhecia Jesus. E um dia a gente estava caminhando na comunidade e a Patrícia nos parou, nos chamou e disse: olha, o meu filho me faz muitas perguntas sobre Jesus que eu não sei responder. E eu queria que vocês ensinassem para ele. E ali nós vimos uma oportunidade de pregar o evangelho para a Patrícia. E aí nós falamos para ela: o que você acha de ensinarmos também para você sobre Jesus? Porque aí, quando seu filho tiver alguma pergunta, você já vai saber responder. E aí ela concordou, ela quis, e nós começamos um estudo bíblico no Evangelho de João com ela, marcamos uma semana. Nesse dia, ela,
duas irmãs, a sobrinha, participou desse estudo. E nós começamos a ensinar sobre Jesus para aquelas meninas, para aquelas mulheres. No segundo estudo do Evangelho de João, há 4 estudos, no final do 4º estudo há um apelo. No segundo estudo do Evangelho de João, a Patrícia, as irmãs e a sobrinha entregaram a vida a Jesus. E aquelas mulheres foram transformadas por Jesus, nós continuamos acompanhando, ensinando, discipulando, e ali nasceu o primeiro pequeno grupo multiplicador da comunidade, do nosso trabalho, na casa da Patrícia, mãe do Guilherme. E continuamos acompanhando aquelas meninas, outras pessoas foram se convertendo e se agregando a esse pequeno grupo. Um dia, passado um tempo, a Patrícia nos ligou e disse: olha, nós estávamos aqui em casa conversando sobre Jesus, e o Guilherme entendeu que se ele morrer hoje, ele vai para o inferno, porque ele não entregou a vida a Jesus ainda, e ele quer fazer isso agora, o que eu faço? E aí nós falamos para a Patrícia: Patrícia, faça com o Guilherme o mesmo que nós fizemos com você. E então o Guilherme, com a sua própria mãe, entregou a vida para Jesus. E foi transformado. A Patrícia teve uma conversão tão genuína que a mudança de vida foi visível para as pessoas da comunidade. A Patrícia era uma mulher diferente, transformada, que falava diferente, que agia diferente, que vestia diferente. E o esposo dela, o Franciomar, não queria ouvir falar de Jesus. Ele não falava com a gente na comunidade, ele não queria saber de igreja, de PGM, de nada. Todas as vezes que nós chegávamos para a casa da Patrícia, nos reuníamos ali às quintas-feiras à tarde. Todas as vezes que a gente chegava na casa dela para o PGM, o Franciomar saía, ia para a roça, só voltava quando a gente já tinha ido embora. E a Patrícia se entristecia, porque ela falava para a gente: eu quero que meu esposo viva, sinta o que eu estou sentindo, viva o que eu estou vivendo, eu quero que Jesus transforme a vida dele também. E nós começamos a aconselhar a Patrícia a investir intencionalmente na vida do seu esposo, porque a partir daquele momento ela era responsável por isso. Ela precisava compartilhar o evangelho para ele. Ela tinha acesso a ele ali todos os dias dentro de casa, e falamos: Patrícia, ore por isso, nós vamos orar, mas invista no seu marido intencionalmente. Você precisa alcançar o seu marido, você agora conhece o evangelho e precisa compartilhar desse evangelho. E a Patrícia começou a fazer isso dentro de casa. Ela ia orar e orava um pouco mais alto para ele escutar. Ela lia a Bíblia e lia a Bíblia em voz alta para que ele escutasse o evangelho. Só que a Patrícia, como eu disse, ela realmente foi transformada por Jesus, e o Franciomar não estava entendendo o que tinha acontecido. E ele começou a se aproximar dela para saber de fato o que tinha acontecido com essa mulher, que agora essa mulher era diferente. E ele começou a se aproximar dela, e à medida que ele foi se aproximando, ouvindo o evangelho, ela chamava para orar, ele já participava das orações. O Franciomar, então, se converte, entrega a vida a Jesus. 1 ano passamos orando por isso. Patrícia orando, a gente orando, investindo. Nós não trocamos uma palavra com ele. Um dia chegamos para o PGM, na quinta-feira, e o Franciomar, que saía para trabalhar enquanto a gente estava lá compartilhando de Jesus, ele estava sentado lá esperando a gente chegar. E quando a gente viu, ficamos felizes, mas sem saber o que tinha acontecido. E a Patrícia, muito feliz, nos disse: nessa semana, Franciomar entregou a vida a Jesus. E aquele homem foi transformado por Cristo. Começamos a acompanhar agora Patrícia e Franciomar como casal, Guilherme, família. Viviam juntos há 10 anos. 4 filhos, sendo o Guilherme o filho mais velho. Não eram casados. 1 ano após a conversão de Franciomar, na comunidade, nosso pastor realizou o casamento de Patrícia e Franciomar. 1 ano após o casamento de Patrícia e Franciomar, nós batizamos os dois na primeira igreja batista de Coari, que é a igreja mãe do nosso trabalho, ali em Costa do Jussara. E uma família que se converte no meio da Amazônia.
por causa de um desejo de um menino de 11 anos de saber quem era Jesus. E o Senhor salva uma família inteira. Hoje a Patrícia já teve a oportunidade e o privilégio de compartilhar de Jesus para sua família. E muitos deles já se converteram para a glória de Deus. Eu ouvi da Patrícia: eu não vou parar enquanto toda a minha família não conhecer esse Jesus. Eu quero que eles conheçam esse Jesus. E eu oro para que outros missionários como vocês cheguem a outras comunidades. Porque eu tenho parentes em outras comunidades longes. E eu quero que eles também ouçam de Jesus, como nós ouvimos aqui nessa comunidade. Meus irmãos, Deus tem feito coisas lindas. Deus tem feito coisas extraordinárias na Amazônia, por meio dos seus missionários que estão atuando ali. E graças a Deus, essas pessoas, esses jovens, têm se disponibilizado, têm dito sim ao chamado, para compartilhar de Jesus a essas pessoas. Existem muitos outros Guilhermes que estão no meio da Amazônia, sem saber quem é Jesus, esperando uma oportunidade de ouvir sobre um Deus que transforma a realidade dessas pessoas. E nós queremos alcançar até o último ribeirinho para a glória de Deus. Nós vamos alcançar, amém? Pode passar, por favor, o slide. Nós temos, pode passar mais um. Nós começamos na Comunidade do Livramento um PGM de adolescentes. Essas meninas que estão aí na foto foram alcançadas por Jesus nessa comunidade. E uma delas é a Vitória. A Vitória, ela teve sua vida transformada por Cristo, de uma família muito difícil, desestruturada, abandonada pelos pais. Mas Deus transformou a vida dessa adolescente. Nós começamos a caminhar com essas meninas na Comunidade do Livramento, anunciando sobre Jesus, investindo intencionalmente nelas. Vitória era uma menina muito difícil, que a gente não conseguia chegar perto, tentando de todas as formas alcançar, chegar, trazê-la para perto de nós, mas ela rejeitava esse cuidado. Vitória gostava muito de jogar vôlei, então nós encontramos uma oportunidade. Tudo que nós fazemos no campo missionário precisa ser intencional, e é intencional. Seja um esporte, seja qualquer outra coisa, ir com os ribeirinhos pescar, plantar, caçar, tudo é intencional para que a gente compartilhe de Jesus e alcance as pessoas. E o único momento que Vitória se abria com a gente e para a gente era quando ela estava jogando vôlei. E ali a gente viu uma oportunidade, começamos a jogar vôlei com a Vitória e chamar ela para casa, e compartilhando de Jesus enquanto a gente jogava vôlei, que era o momento que a gente tinha. Vitória foi agregada ao PGM dessas adolescentes, e um dia Vitória se converteu, entregou a vida a Jesus. Ela foi na igreja algumas vezes, mas um dia nós estávamos no PGM e ela sozinha orou, entregando a vida ao Senhor Jesus. E ela compartilhou isso com a gente. A vida da Vitória foi transformada. Ela nos escreveu um testemunho de como foi essa conversão. Pode passar, por favor. E ela diz assim: eu me senti tão bem pela primeira vez em toda a minha vida. Ele é a paz que eu estava procurando, então eu finalmente encontrei. Eu antes me sentia excluída de tudo e todos. Eu achava que nunca ia me sentir boa o suficiente. Eu me sentia tão cansada, então eu só entreguei tudo para Ele, porque eu sei que Ele pode tudo. Agora eu me sinto amada e em paz com Ele. Fiz isso no PGM, dia 13/5/2023, exatamente. Acho que o PGM e vocês me ajudaram na mesma proporção. Sim, eu sempre ouvi vocês dizendo que é bom e é leve quando estamos com Deus, então era o que eu precisava. Uma menina de 15 anos que teve a vida transformada por Jesus, que hoje é referência na sua família. Nós batizamos essas meninas no ano passado, pode passar, por favor.
Nós batizamos esses adolescentes que estávamos caminhando ali. Estamos caminhando. Tivemos 9 batismos na comunidade do Livramento, para a glória de Deus. Meninas, meninos que nós estamos investindo na vida deles. Pode passar mais uma. E hoje a Vitória é chamada por Deus ao campo missionário. Vitória quer ir para Cristolândia servir ao Senhor como radical. Meus irmãos, uma menina de 15 anos numa comunidade ribeirinha que é alcançada por Jesus. E então o Senhor chama essa menina para o campo missionário. Hoje Vitória tem 15 anos e nós estamos caminhando até ela fazer 18 para enviarmos ela para o campo. Além dela, mais outras 2 que querem fazer parte do projeto Amazônia como radicais ali para alcançar o próprio povo. E só Deus pode fazer isso. Meninas que poderiam estar sonhando com qualquer outra coisa, mas o sonho da vida delas é ser radicais, ser missionárias. A faculdade forma médicos, dentistas, advogados, enfermeiros, mas só Deus chama pessoas. Só Deus levanta vocacionados. E Deus tem levantado, além de estar salvando essas pessoas, Ele tem levantado missionários nas próprias comunidades para alcançar as 37 mil comunidades para Jesus. E isso é fruto da graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos um trabalho hoje no Oiapoque. No Oiapoque, quantos aqui conhecem o Oiapoque? Já ouviram falar, né? Já ouviram falar do Oiapoque? O Oiapoque é muito longe, meus irmãos, muito longe. Nós temos uma missionária no Oiapoque, a Dinamara, sua missionária, junto com outras 2 missionárias, Beatriz e Tuane, estão atuando ali na cidade do Oiapoque, numa plantação de igreja, uma revitalização de uma igreja. E quando nós recebemos como projeto o Desafio do Oiapoque, nós pensamos que seria estratégico para missões nacionais, para o projeto Amazônia, pensamos em lugares estratégicos para mandar esses missionários. E Dinamara foi enviada para o Oiapoque. Germana, o pastor André, nossos coordenadores, junto com a Dina, foram pela primeira vez ao Oiapoque conhecer a cidade, conhecer a igreja que seria revitalizada ali. E quando chegaram na cidade do Oiapoque, chegaram no templo, um templo fechado. Eles abriram o templo, as janelas, as portas, entraram e foram orar para entender o que Deus queria ali naquele tempo. Enquanto eles estavam orando, eles escutaram a voz de uma criança de 6 anos, a Emily Rebeca. E essa criança entrou orando no templo, e ela falava assim: muito obrigada, Senhor, porque o Senhor abriu as portas da minha igreja. O Senhor sabe o quanto eu orei e o quanto eu chorei na sua presença, para que as portas da minha igreja estivessem abertas. E eles pararam de orar naquele momento para escutar a oração daquela criança de 6 anos de idade. E naquele momento, entendemos que o Oiapoque não era estratégico para missões nacionais ou para o projeto Amazônia. Nós não mandamos missionários para lá só por uma estratégia, mas porque Deus estava ouvindo a oração de uma menina de 6 anos de idade. E eu quero passar, para finalizar, o vídeo dessa menina para vocês. Ela gravou um vídeo falando sobre isso. Passa o segundo vídeo, por favor. Eu estou muito feliz aqui por a missionária tia veio aqui, por outro missionário. Tem muita gente aqui porque Deus ouviu minhas orações, a nossa sofrência, porque todas as igrejas apertam e a nossa não, pois Ele abriu
E eu quero que vocês compartilhem com seus amigos e as pessoas que não sabem de Deus. Eu quero que vocês ensinem como eu quero ser missionária. E eu gosto muito para mim orar a Deus, para Ele me agradecer, para eu agradecer Ele. A gente tem tantas coisas boas que Ele fez para nós chegar, eu vou abrir meu coração. Eu quero que as pessoas que não sabem dele também abram o coração para ele limpar o coração delas. Eu estou agradecendo a Deus por ele ter abrido a igreja e ter trazido a nossa missionária. Aí ela pode louvar, agradecer a Deus. E eu estou muito feliz, eu orei muito, gente. Eu orei. Chorei para Deus abrir, Ele ouviu, Senhor. O Senhor ouviu a minha concordância, minha oração. E eu quero que vocês louvam para vocês poderem cuidar das suas vidas. Porque Deus, Ele está cuidando, porque eu sei disso. E eu quero que vocês estejam muito bem, continuem orando. E as pessoas que não sabem de Jesus, eu quero falar para vocês que vocês ensinem para ela como eu ensino. Eu quero poder ser missionária para ter minha própria igreja. São crianças como a Emily e Rebeca, que Deus tem ouvido a oração. Meus irmãos, nós não podemos olhar para isso e ficarmos indiferentes. Uma criança orando para que missionários chegassem até a cidade dela. E tantos outros que têm orado para que o Evangelho chegue, para que eles conheçam esse Deus. Em Jesus nós temos esperança e essas pessoas precisam de esperança. Elas precisam saber disso. Eu sei que essa é uma igreja missionária e nós louvamos a Deus por isso. Eu sei que os irmãos têm orado, eu sei que os irmãos têm contribuído, ido aos campos missionários e nós louvamos a Deus por isso. Mas se você puder, sustente um missionário que está no campo, adote um missionário que está no campo. Faça parte disso. Tenha um missionário para chamar de seu, para que você saiba o que Deus está fazendo no campo. Às vezes isso parece tão distante de nós. Nós falamos dos missionários, estão lá, estão distantes. Mas nós podemos ter esse contato, orar por eles, falar com eles, saber o que Deus está fazendo. São histórias como essas que nós temos na Amazônia. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando para os irmãos de tudo que Deus tem feito nesses 9 anos que eu estou no campo, de tudo que eu tenho visto, de Deus transformando a vida de pessoas que precisam de Cristo. Então é um convite para você, nessa manhã. Em primeiro lugar, ore por essa obra. Se você já ora, ore mais. Contribua, faça parte, se envolva nessa campanha. Sustente um missionário pelo PAN. Com R$30 mensal, você sustenta um missionário. E às vezes nós investimos em tantas outras coisas. Nós precisamos investir no que nos dá frutos eternos. Dinheiro compram coisas, ofertas salvam vidas, transformam vidas. Que a nossa maior oferta seja a nossa vida, mas que Deus use o que nós temos também para investir no reino dele. Vá a uma viagem missionária, vá aos campos missionários, conheça de perto o que Deus está fazendo. Porque assim nós vamos alcançar a nossa pátria para Cristo. Ali está o meu WhatsApp, meu Instagram. Se você quiser saber mais, se você quiser notícias sobre o campo, sobre o que Deus está fazendo ali, mande uma mensagem, entre em contato. Se você quiser adotar um missionário, pegue uma ficha do PAN comigo no final deste culto.
Sustente um missionário, esse projeto, para que juntos possamos avançar e alcançar até o último ribeirinho para a glória de Deus. Amém? Eu queria orar por você. Abaixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo. Ó Deus, muito obrigada. Nós somos tão falhos, tão pecadores, mas mesmo com todas as nossas mazelas, o Senhor tem usado as nossas vidas, tem usado a Tua igreja, Pai. Porque essa obra é Tua, Senhor, não é nossa. Deus, obrigada porque o Senhor tem salvado a vida de pessoas na Amazônia e em todos os outros lugares. Como é bom ouvir o que o Senhor está fazendo. Obrigada porque o Senhor ouviu e respondeu a oração da Emily Rebeca, do Guilherme, de tantos outros, ó Deus, que têm conhecido o Senhor verdadeiramente. Obrigada. E agora eu peço ao Senhor que abençoe a vida dos meus irmãos que estão aqui. Que eles possam, em nome de Jesus, se comprometer, ó Deus, de fato, assumir a responsabilidade da grande comissão de ir e fazer discípulos. Use a vida desta igreja, Senhor, em nome de Jesus, para continuar avançando, seja aqui nos campos missionários, onde o Senhor os levar. E use as nossas vidas, tão somente nos use. Nós queremos estar à disposição do Senhor, Pai. Nós Te louvamos porque Tu és o Deus das nossas vidas. Nós nos rendemos ao Senhor e nós nos colocamos, ó Deus, à disposição do Senhor, para que o Senhor nos use como e onde o Senhor quiser, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.